Chá Comigo, um podcast de Tsering Palderan. Estes episódios de podcast são chávenas de chá que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas o faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um chá comigo. No momento em que as bebidas quentes são recomendadas, as minhas chávenas de chá já não são só agradáveis, são também profiláticas. Então, ciente desta nova realidade, sente-se, pose-se e deixe-me servir-lhe um chá quentinho e saboroso. Há tanto a dizer sobre esta nova realidade que estamos a viver, sobre como nos sentimos nela e sobre o que ela nos faz ver, sobre o valor que as coisas realmente têm e sobre o que de facto importa, sobre a vida que levávamos, sobre a vida que queremos, sobre a vida. Do outro lado de tudo isto, há um mundo novo à espera que o construamos. Da mesma forma que no resto das situações da vida, mas talvez de uma forma ainda mais gritante agora, a experiência de cada um, dentro de uma realidade coletiva, é eminentemente pessoal. Esta pandemia afeta a vida de todos nós de uma forma mais global do que nunca, porém, não só as circunstâncias de cada um de nós são diferentes, como a leitura que fazemos delas pode variar ainda mais. Para alguns de nós, principalmente para aqueles que estão envolvidos na saúde, na ordem, na segurança ou nos serviços indispensáveis, está tudo centrado na ação. Ouço nas vozes de muitos deles, às vezes, o cansaço, o desespero, mas também o sentimento exaltante de se sentirem investidos de um dever, de uma missão cujo valor indiscutível os faz ir para além dos seus próprios limites. Médicos, enfermeiros, assistentes hospitalares, forças da ordem, assistentes de geriatria, autarcas e até alguns políticos recordam os aspectos mais nobres da sua motivação, o seu juramento. E esse sentimento altruísta é uma força imparável que os faz levar a dar o seu melhor, que acorda neles pedaços do que de mais nobre existe no coração humano. Muitos estão doentes, talvez apenas com sintomas ligeiros, em casa, mas receosos de que a situação se agrave. Outros nos hospitais em estado estável. Alguns lutando ferozmente pela vida, mas em alguns casos ainda dispostos a ceder o seu ventilador a alguém mais novo. Há quem se sinta paralisado, confinado, aborrecido, pouco habituado a permanecer em casa, sem as habituais ocupações. Muitos estão preocupados com a crise que se avizinha, sentem o peso das responsabilidades profissionais, financeiras ou familiares e o impacto que isso irá ter nas vidas dos que os rodeiam. De certo, muitos estão assustados, não apenas de ficarem doentes, mas também de contagiarem os seus familiares, de que amigos ou próximos sejam afetados pela doença ou pela crise. E mesmo aqueles que, sem razões prementes para se preocuparem, apenas se sentem confinados e aborrecidos. O pensamento dos outros está talvez mais presente do que de costume. Esta situação tão única que estamos a viver tem-nos levado a comunicar muito mais, mesmo com aquelas pessoas com quem não comunicávamos há meses, por vezes anos. Por um lado, por estarmos desocupados, por outro, por genuíno carinho e preocupação.
É curioso como tudo, ou quase, o que habitualmente nos separa parece insignificante perante esta situação que nos une. E atitudes impensáveis em outras ocasiões, verdadeiros milagres acontecem, levando inimigos ancestrais a colaborarem, fações antagónicas a se unirem. Recentemente, lembrei-me de uma entrevista que li há muitos anos atrás numa revista francesa. Era um médico julgado por um crime de corrupção e que tinha cumprido uma pena de prisão. Ele falava do desespero que tinha sentido por se sentir vítima de uma enorme injustiça, da dor de estar separado da família, de ver o seu nome manchado, a sua clínica fechada e os seus empregados na rua. Contava o inferno que tinham sido as primeiras semanas de encarceramento e como tinha tudo mudado quando um companheiro de cela lhe foi atribuído. Sabendo da sua profissão, as autoridades do estabelecimento prisional decidiram fazê-lo partilhar a cela com outro detido, doente cardíaco, recentemente recuperado de um infarto e que necessitava de constante monitorização. Ele explicava então como, a partir do instante em que a sua atenção tinha sido dirigida para a ajuda a esse outro ser humano, tudo havia mudado para ele e o tempo tinha começado a passar sem ele dar por isso. Este é o paradoxo do coração humano, que consegue ser tão egoísta e centrado sobre si próprio, tão insensível e cruel, mas que também guarda, algures no seu âmago, uma ternura inimaginável. Um tesouro ao lado do qual tantos de nós passam, às vezes uma vida inteira, desatentos e desligados, vivendo apenas à superfície da vida e sem nunca a respirar em fundo. Então, neste momento, ao mesmo tempo tão novo e assustador, tão doloroso e desafiante, que pode apelar ao que de mais mesquinho temos em nós, mas também ao que de mais belo, criativo e grandioso existe na nossa ternura, respire fundo. De todos os lados chegam-nos ecos da nossa humanidade, espelhos dos nossos anseios, rasgos da beleza que nos habita desde sempre. Respire, respire a vida, respire o amor que nos liga, respire a dor. Respire a incerteza, respire a impermanência. Estamos todos de passagem, somos todos viajantes. E temos a bênção inacreditável de nos termos encontrado aqui e agora para partilharmos a ternura de que o nosso coração é feito, uns com os outros seres que nos rodeiam e com o planeta maravilhoso em que nascemos desta vez. Embora fisicamente afastados, podemos mais do que nunca permanecer juntos e de tantas maneiras. O afastamento físico está a fazer-nos apreciar ao seu justo valor a proximidade e não apenas com o que nos são mais queridos. À semelhança da forma como este pequeno organismo atravessou fronteiras e derrubou um estilo de vida que nada parecia poder abalar, as nossas mais pequenas ações, quando vindas da ternura do nosso coração humano, têm o poder de mudar o mundo. Qualquer que seja a sua ação neste momento, e mesmo que seja apenas ficar em casa e lavar as mãos, assegure-se de que ela expressa o seu amor. Aquele que todos temos dentro de nós, morrendo por poder finalmente jorrar incontido, independentemente de encontrar ou não eco à sua volta. Depois disto, nós seremos diferentes. O mundo será diferente. Não será possível voltar ao que era de antes. Nunca é. Então, respire comigo. Respire fundo. Cada momento de vida, quer ele seja bonito ou doloroso, quer cheire bem ou cheire mal, faz vibrar uma corda de ternura no nosso coração. E juntos,
Respirando os variados aromas deste momento único, poderemos escrever uma nova sinfonia. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Fique bem. Estamos a fazer práticas em conjunto, online, às segundas, quartas e sextas, às 19 horas, através da plataforma Zoom. Para ficar ao corrente, junte-se ao nosso grupo Chá Comigo, do Facebook, visite a minha página https://www.tserinpaldron.org/pt ou mande-me um e-mail para tserinpaldron@gmail.com. Distantes, mas conectados, enfrentaremos tudo isto melhor. Vemo-nos online.